Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Eu já falei sobre a maioria dos filmes de DBZ nesse canal, mas por incrível que pareça não foi por ordem cronológica. E por isso eu estou aqui para falar sobre o primeiro deles, o nem tão famoso filme do Garlic Jr. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também não esqueça de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E esse filme já começa de uma maneira meio peculiar, com o Piccolo gritando e falando que vai derrotar o Goku. Pelo visto, esse filme se passa logo depois do torneio do Piccolo Jr. lá no clássico. Só que o Piccolo é simplesmente pego em uma emboscada onde vários personagens aparecem e aparentemente matam ele. Aí temos aquela clássica abertura que já estamos acostumados e o filme finalmente começa. Devolvam-me Gohan. O Gohan tá lá na casinha dele, estudando, sendo um nerd como sempre, e por algum motivo tem um ventilador do lado de fora da casa do Goku. Mas fora detalhes como esse, eu já vou falando que esse filme é extremamente bonito, assim como a grande maioria dos filmes do Z. Mas voltando para o filme em si, a casa do Goku acaba que é invadida pelos capangas do vilão, os mesmos que mogaram o Piccolo, e até mesmo o pobre do Rei Boi acaba se ferrando nessa brincadeira aí. E a Titi até tenta brigar contra ele, já que no final do clássico ela ainda era uma lutadora. Porém não adianta, eles são fortes demais. E você deve se perguntar o que o Goku tá fazendo enquanto isso. E basicamente, assim como no clássico, ele tá se banhando enquanto pesca um peixão. Porém ele não voltou a tempo e o Gohan foi sequestrado. E aí nós vamos para o palácio do vilão, que ficou muito bem desenhado na minha opinião. E é depois disso que a gente finalmente veria quem que é o vilão principal. E é o Pilaf? Na verdade, por incrível que pareça, não é ele. Esse carinha aí se chama Garlic Jr. E talvez você não acredite em mim, mas eu gostei bastante do design dele. Sei lá, parece uma versão muito melhor e mais interessante do Pilaf. Mas ele peca quando a primeira reação que ele tem quando vê o Gohan é essa. Não posso acreditar. Sinto um grande poder que vem deste garoto. Tu dá muito é teu cu, rapaz. Nossa, esse garotinho tem muito poder oculto. Tá difícil, cara, sinceramente. A definição de insanidade é ver a mesma coisa de novo e esperar um resultado diferente. A gente tem uma pequena cena do Goku lá na casa do Kami descobrindo onde é que o Gohan tá, e eu gosto que ele fica simplesmente com sangue nos olhos, assim como qualquer versão bem escrita do personagem ficaria. Mas se você assistiu esse vídeo até agora, provavelmente deve lembrar desse filme como o filme onde o Gohan fica bêbado. E eu não tô falando do Batalha dos Deuses, tô falando do Gohan criança. E ele basicamente fica bêbado por comer essa fruta dessa árvore que tem lá no palácio do Garlic Jr. Não é explicado tão bem por que isso acontece, mas beleza. A cena eu acho bem desnecessária, eu não sei por que fariam o Gohan ficar bêbado assim, mas beleza. No fim isso não importa muito, porque o Gohan acaba pegando no sono e o nosso parceiro Shenlong finalmente aparece, junto com o resto das esferas do dragão. E sim, foi por isso que o Gohan foi sequestrado, por causa do chapéu dele. E por que eles não simplesmente tiraram o chapéu do Gohan, Goten? E essa é uma ótima pergunta, mas eu não sei responder. Mas a parte mais interessante disso aqui é porque geralmente quando um vilão pega as esferas do dragão, ele acaba sendo interrompido, e eles geralmente não conseguem fazer o seu desejo. Mas o Garlic Jr. conseguiu, e ele queria basicamente a mesma coisa que o Vegeta e o Freeza, a imortalidade. E com isso ele poderia realizar o seu reinado de terror na Terra. Porém, temos o Goku vindo a caminho, e quando ele chega, ele simplesmente fala a frase: Viva! Viva! Devolvam-me Gohan! Devolvam-me Gohan! E não é só o Goku não, o Kami-sama vem nessa forma dourada dele que eu nem lembrava que existia, e é durante esse diálogo que a gente descobre quem exatamente é o Garlic Jr. O Garlic Senior e o Namekuseidin sem nome competiram para ver quem teria o trono de Kami-sama, e o Namekuseidin sem nome venceu porque aquele Kami-sama tinha visto que havia maldade no coração do Garlic Senior. Obviamente ele não aceitou a derrota calado e decidiu juntar o seu exército para lutar contra o Kami-sama, o que não deu certo, já que ele acabou sendo selado junto com eles. E pra ser sincero, essa história me lembra bastante do Tai Lung. O Kami-sama diz que sabia que o Garlic voltaria depois de 300 anos, mas o filme não explica muito sobre isso. E o Goku eu não tenho nem o que dizer, ele tá muito bom nesse filme. Ele simplesmente olha pra esses dois conversando entre si e fala isso: Eu não tô nem aí com esse assunto. Onde esconderam Gohan? E é quando o Goku entra lá dentro que o filme fica simplesmente sensacional. A animação e a coreografia disso aqui é simplesmente excelente. Vocês não têm noção do quanto eu tenho falta de uma animação com uma coreografia decente em Dragon Ball. Mas isso eu acho que todo mundo já sabia, os filmes do Z dificilmente
facilmente decepcionam quando o quesito é coreografia. Porém, o Goku ele tava meio que sendo encurralado pelos 3 capangas e é nisso que o Kuririn decide ajudar. Porém, esse pobre desse careca não pode ter destaque por muito tempo, então o Piccolo logo aparece. Lembrando que nessa época o Piccolo ainda tinha o status de vilão, então é como se o Vegeta ajudasse o Goku lá na saga Frieza. E se esse filme é lembrado por alguma coisa além do Gohan bêbado, é porque aqui o Kuririn começou a ser tratado como uma piada. É claro que no mangá ele vai ter destaque até a saga Frieza, mas ainda assim, aqui ele é uma piada completa. O Gohan literalmente mija na cabeça do pobre coitado. Mas algo que esse filme fez que eu posso dizer que gostei muito é o fato do Kami-sama lutar aqui. É claro que infelizmente ele apanha pra caramba do Garlic Jr., principalmente por estar mais velho, mas ainda assim é legal ver esse cara em ação. Eu só acharia mais legal se essa luta fosse um pouquinho mais longa, mas quando a gente volta pro palácio, temos o Piccolo lutando contra os capangas, que também é bem legal de se ver, afinal aqui ele não tinha misericórdia desses vermes, e o Piccolo batendo em capanga em filme de DBZ é algo que não pode faltar. Infelizmente eu não posso dizer o mesmo do Kami-sama, já que ele começou a apanhar pra caramba do Garlic Jr., porém ele usa essa forma basicamente dourada dele pra escapar. E pera aí, um Namekuseidin dourado? Um tom alaranjado? Olha, seria legal se usassem esse conceito futuramente, hein? Mas voltando pro filme. Outra coisa que eu curti pra caramba também é o Goku usando o bastão mágico nessa luta. E cara, mais uma vez, a coreografia disso aqui é muito boa. Infelizmente o bastão mágico perdeu relevância, mas isso aqui foi um prato cheio. E ele não teve dó dos capangas, eles foram vaporizados. Quando a gente volta pro Kami-sama, ele tá cogitando se autodestruir para levar o Garlic Jr. junto. Porém, né, o mesmo tinha virado imortal, então não significava nada. E aí o Goku e o Piccolo finalmente aparecem. Porém o Jr. já tinha a sua carta na manga, que é essa forma musculosa. E os dois simplesmente começam a apanhar que nem criança. E é durante essa surra que eles estão levando que o palácio do Garlic Jr. é destruído. E como o Goku e o Piccolo sozinhos não conseguiram derrotar o Garlic Jr., eles decidiram unir forças. E essa cena é incrível. Não só no começo, onde o Goku descobre que o Piccolo também tem roupas pesadas, mas a luta em si eu também achei extremamente legal. E para complementá-la tem um mix do tema do Dragon Ball clássico / Goku e o do Piccolo. Se isso não é cinema, eu não sei o que é. E como o Garlic Jr. aparentemente tinha sido derrotado, o Goku e o Piccolo decidem que vão se enfrentar de novo, já que o Verme Verde não aceitou a derrota. Porém, o Garlic Jr. é imortal, então ele interrompe a luta e começa a usar essa magia dele toda estranha, que simplesmente começa a criar um buraco negro. O Garlic Jr. chama de Zona da Morte, mas sinceramente, pra mim é um buraco negro mesmo. Finalmente vingarei o meu pai. Vocês todos ficarão presos na Zona da Morte. Mas foi isso que o Canadura ouviu. Ele era negro, e negro, 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 e negro, negro, muito negro mesmo. Mas o que eu não consegui gostar foi o final desse filme. Simplesmente o nosso querido Mr. Hiding Power, ou para os mais íntimos, Senhor Poder Oculto, decidiu que ele ia mandar o cara imortal lá pro buraco negro e é isso, é assim que ia acabar o filme. Por quê? Porque ele ficou inconsciente, usou o seu poder latente. E agora falando sério, cara, é um filme até que bem legal. Eu não tenho muito o que falar porque a história desse filme é bem curtinha, mas eu gosto do fato do Kami-sama ter bastante destaque aqui. E o fato de ter ele lutando depois do clássico também é bem legal. Além do mais, o próprio Garlic Jr. não é um vilão exatamente ruim. Como eu já disse, ele parece uma versão melhorada do Pilaf. Apesar dele não ter tanta presença ou um design tão marcante quanto os outros vilões do Z. As lutas são muito boas e dá pra se divertir até que bastante nesse filme. Claro, se você não for um fã do Kuririn. Mas, enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você possa estar muito cansado ultimamente. Talvez os dias estejam sendo mais difíceis e as coisas não tenham ido como você pensou. E isso tem te deixado extremamente cansado e sobrecarregado com os seus problemas. Mas eu quero que você saiba que você não pode deixar essas coisas te abalarem. Mesmo que pareça, desistir nunca vai ser a solução. E talvez você não acredite no que eu digo, mas acredite em Jesus. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque Ele é o único que realmente pode te ajudar. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e vocês me dão forças para continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de todos vocês, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Eu espero que tenham gostado do vídeo, e valeu, falou e fui!